Bom dia, Rodrigo, bom dia a todos. Eu desejo que esta mensagem encontre abrigo nos corações e que você se sinta cuidado e amado por Deus como eu me senti. Ainda mais nesses tempos em que estamos vivendo, tantas inseguranças, tantas incertezas, tanto medo, né? E por isso nós precisamos sossegar. E esse é o título da nossa conversa de hoje. Sossegai. Nós precisamos sossegar porque são muitas informações. Quem aqui não sabe de um estabelecimento que fechou, alguém que perdeu emprego, alguém que perdeu um ente querido? São muitas informações e muitas informações tristes. E a gente fica correndo de um lado para o outro, procurando soluções, o que fazer, com quem eu vou me relacionar. Nós estamos vivendo em tempos muito difíceis. E tudo isso nos dá muito medo. Medo da gente infectar, medo de infectar os outros, medo de você não conseguir pagar as contas, medo de você não dar conta das suas demandas como dona de casa, como chefe de família. Os filhos também. Aumentou agora, é uma nova maneira de estudar, né? Eles estão estudando online, é tudo muito novo para eles. Eles também têm medo de não dar conta. E diante de tudo isso eu fico me perguntando aonde está Deus na minha vida e na sua vida. Como nós temos refletido tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente acredita, que a gente aprendeu. Nós temos conseguido ouvir o clamor das pessoas, porque eu vejo que tem muitas pessoas precisando de uma palavra, uma oração. Como nós temos nos portado diante de tudo isso? Jesus, ele nos convida a sossegar. E o que é a palavra? O que quer dizer sossegar? Eu fui no dicionário e a palavra sossegar, ela quer dizer aquietar, parar, serenar, tranquilizar, ficar quieto, ficar imóvel. Eu tenho muita dificuldade em ficar quieta. Quem me conhece sabe que eu sou ligado a 1000 volts e para eu parar é muito difícil. Mas quando a gente não consegue se aquietar, sossegar, nós não conseguimos silenciar o barulho do nosso coração. Mas isso não é uma exclusividade só nesse tempo que a gente está vivendo. Não é só de agora isso. Eu creio que a pandemia, ela potencializou todo esse medo, toda essa incerteza, toda essa insegurança. Mas lá no livro de Mateus, relata a história que naquele tempo as pessoas também tinham muita dificuldade em sossegar, em parar. E Deus mandou João Batista para ajudar aquele povo. Mas eles ainda duvidavam, será que era João Batista que ia ajudá-los? Ou será que iria vir outro? E se é ele, então me dá mais sinal para ver se é você mesmo. Eles estavam muito inseguros, muito preocupados, eles não conseguiam ouvir a voz de Deus. E às vezes eu me pergunto se nós também não ficamos assim, sabe, muito preocupado, muito seguro e não conseguimos ouvir a voz de Deus. Percebendo tudo isso, lá em Mateus 11, do 27 ao 30, Jesus diz assim: ninguém sabe quem é o filho a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho, e também aquele a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Jesus aqui, ele nos dá 4 dicas. Como que a gente pode sossegar. Ir, seguir, aprender e trocar. Ir até Deus, ser seu seguidor, aprender com Ele e trocar as nossas cargas. Como o pastor Rodrigo sempre brinca, vamos como Jack, em partes. Bom, a primeira, então, para a gente aprender a sossegar é a gente ir até Deus. No versículo 28 diz assim: venham a mim, todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Apesar do nosso pecado, Jesus ele não nos rejeitou. Ele queria que nós
aprendêssemos, que nós experimentássemos que é possível ir até Jesus e nós encontrarmos descanso para a nossa alma, da gente poder sossegar. Queridos, eu tenho muitos anos de igreja, mas há poucos anos atrás eu fui entender e praticar o que é ir até Deus e o que é ouvi-lo. O pastor Rodrigo, ele sempre nos faz um desafio da gente ter o nosso momento com Deus. Um momento de solitude, de contemplação, da gente poder exercer nossas disciplinas espirituais, para que a gente possa entender o que Deus quer de mim, para mim e por mim. Bom, eu pensei, falei, eu não vou conseguir me aquietar. Até brinquei com o Rodrigo, falei, pastor, para mim vai ser impossível isso. E ele me incentivou a tentar. E o que eu fiz? Eu resolvi começar. No fundo do meu quintal tem um jardim. E eu pensei ser lá o lugar onde eu encontrar o amado da minha alma, onde eu encontrar Jesus. Então eu fiz o seguinte. Eu fui até lá no jardim, peguei uma xícara de uma coisa gostosa para tomar, ou um suco, li um versículo e meditei naquele versículo, orei. No primeiro dia eu fui bem rapidinha para fazer isso. No segundo eu tentei ficar um pouquinho mais, mas daí era tanto barulho que eu ouvia na minha cabeça, no meu coração. Ai, aquilo lá foi me dando uma quietude, eu levantei e parei. Daí eu fiquei uns 2 dias sem fazer, daí eu falei, não, eu preciso conseguir. Daí eu voltei e falei, não, hoje eu vou conseguir. E parei, e tomei algo gostoso, li o versículo, orei, e eu vi que deu certo. Daí eu incluí nessa meditação uma música. Comecei a ouvir a música, comecei a ouvir, e eu fui gostando, porque naquele momento que eu estava tendo com Deus, eu chorava, eu brigava com Deus, eu questionava, eu me desabafava, mas eu percebia que a cada final de encontro, o meu coração saía mais leve, eu sentia uma paz muito grande no meu coração. E daí eu resolvi incluir um livro. Quem me conhece sabe que eu não gosto ou não gostava de ler. E pasme, viu? Já li 4 livros. Pra mim já é bastante, assim, pra quem nunca tinha lido um livro. E eu comecei a ver as experiências que aqueles autores tinham com Deus. E eu também quis ter a minha experiência. E eu queria que aquilo desse certo. E eu insisti, eu tentei. E deu certo. Você sabe que quando eu fui preparar essa mensagem, eu comentei com a minha irmã e ela perguntou qual era o título da mensagem. Eu falei que era Sossegai. Ela caiu na risada, falou, você falar sobre sossegar? Então, né, são surpresas que Deus nos prega, que Deus reserva pra gente pra ensinar, né, pra gente. E eu consegui sossegar, eu consegui parar. É um exercício, é uma caminhada, não foi de um dia pro outro. Teve vezes que eu desisti, teve vezes que eu me dispersei, mas eu continuei. E eu consegui ter esse momento com Deus a tal ponto que começou a fazer falta quando eu não ia lá ter o meu momento com Deus. Bom, eu fico pensando, e você? Como que está as suas cargas? Como você está lidando com as suas demandas, com seus compromissos, com esse tempo em que nós estamos vivendo? Onde você tem procurado um conselho, uma ajuda? Jesus, ele nos convida a sossegar. E é possível. Isso é possível. Se eu conseguir, eu garanto que você também consegue. Bom, o segundo passo para nós conseguirmos sossegar é ser seguidor. Ser seguidor é ser discípulo, é aprender com Jesus. E nós só vamos poder segui-lo e aprendê-lo a partir do momento que a gente se dispor a isso. E a gente observar como que é Jesus, o que ele falava, o que ele pensava, como ele era. E a Bíblia, ela nos relata tudo isso. Então, quando a gente começar a ter esse tempo e nos dedicarmos, nós vamos ser um seguidor de Jesus.
Vocês conhecem essas pessoas que tentam imitar ou um cantor, um ator? Eles não imitam de um dia para o outro. Acordei, vou imitar, por exemplo, Zezé de Camargo, vou imitar. O que ele faz para que ele possa chegar quase à perfeição? Ele vai ouvir a voz do cantor várias vezes, ele vai ver os trejeitos, ele vai ver as manias, ele estuda o cantor. E não é diferente nós com o nosso Deus. Nós temos que estudá-lo, nós temos que observar, nós temos que aprender. E vamos agora para o terceiro passo. O terceiro passo é aprender com ele. O aprender, ele está no versículo 29, juntamente com o anterior que nós vimos. No versículo 29 diz: sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Aprender está muito ligado com o seguir. Quando nós seguimos ao nosso Deus e nós nos dispomos e abrimos o nosso coração para ver mudança, nós conseguimos aprender. Queridos, durante o ano de 2020, a Raíssa, que é minha filha, ela juntamente com o colégio, ela fez o cursinho. E no final do ano, ela prestou várias provas, várias provas, tanto em Campinas quanto fora de Campinas. E em janeiro, começo de fevereiro, saiu os resultados. E foi um momento de muita ansiedade pra gente. Quem convive conosco, está mais próximo, pôde perceber isso. Principalmente eu e a Raíssa. Nós ficamos muito ansiosas para conseguir essa vaga. E eu questionava muito a Deus, sabe? Questionava muito e chorei bastante porque estava já para começar as aulas, o resultado ainda não tinha saído. E eu fui ficando muito ansiosa. E mesmo assim eu fui lá no meu quintal, no meu jardim, para ter o meu momento com Deus, né? Como eu estava fazendo, e fui lá e peguei meu livro para ler, como eu já tinha começado a ler. E esse livro não falava nada sobre igreja, sobre filho, sobre estudo. É um livro, o nome dele é Igreja Porque Me Importar, de Felipe Arce. E eu comecei a ler este livro, da onde eu tinha parado. Qual foi a minha surpresa? Dizia assim: se sua filha estiver lutando pela vida em meio à forte correnteza, você não a salvará pulando na água, pois certamente ambos se afogarão. Você mantém os pés secos na beira seca do rio, procura manter sua paz interior, o que há de melhor e mais forte em você, e do terreno sólido você estende a mão para salvar. Cuide de si, para que possa cuidar deles. Um coração sangrando não pode ajudar a ninguém se sangrar até morrer. Eu vou ler o final de novo. Um coração sangrando não pode ajudar a ninguém se sangrar até morrer. Foi muito impactante para mim. Quando eu li, eu parei, eu comecei a chorar e eu senti que Deus estava falando comigo. Eu senti que Deus estava falando: calma, sossegue, eu estou com você, eu estou cuidando de vocês. Daí eu me recompus, chamei a Raíssa, falei para ela o que Deus tinha falado comigo, a experiência que eu tinha tido com Deus, e nós nos abraçamos, choramos juntas, e eu disse para ela: filha, eu não sei o que Deus tem preparado para você. Eu não sei se você vai conseguir esta vaga ou não, mas eu sei que Deus está cuidando de nós. E seja qual for o resultado, Deus vai transformar em bênção. Eu tenho certeza disso. E daí nós nos abraçamos e ela voltou para fazer as coisas dela, eu também voltei para fazer minhas coisas e vida que segue. E após uma semana veio o resultado. Ela conseguiu a vaga, ela passou. E foi, nossa, a gente ficou muito feliz. E quando nós pegamos o resultado, a gente se abraçou, o Júnior, a Rayane, a Raíssa, a gente chorou muito. Vocês perceberam que eu sou uma pessoa que eu choro muito, né? Sou muito emotiva. E a gente ficou muito feliz, sabe? Mas muito feliz mesmo.
E muitas vezes nós pedimos oração, a gente procura um conselho, e quando Deus vai nos responder, a gente não ouve, a gente não se aquieta. Eu gostei muito que o pastor Rodrigo colocou como ilustração no tema da pregação uma cadeira, porque é exatamente isso. A gente precisa sentar, a gente precisa parar, a gente precisa aquietar para que a gente possa ouvir o que Deus tem para nos dizer, o que Ele tem para falar conosco. E em quarto lugar, Jesus ele quer trocar as nossas cargas. Lá no versículo 30 diz assim: os deveres que eu exijo de vocês são fáceis e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Em outra versão, em vez de deveres está escrito jugo. Quando um discípulo ele seguia um determinado rabino, ele acreditava que as suas interpretações chegavam mais perto do Torá, da vontade de Deus, né? E ele colocava esse jugo para que o seu discípulo pudesse seguir. E muitas vezes esse jugo era muito pesado, eles não conseguiam dar conta. E no texto que nós lemos, a tradução, muitas delas está como deveres. E Jesus ele diz que os deveres que eu exijo de vocês são fáceis. Diferente do rabino, né? Ele colocava um jugo muito pesado. Mas Jesus não, ele fala, ó, os deveres que eu exijo de vocês é leve, são fáceis. E quais são os nossos deveres? Se nós queremos ir até Jesus, se nós queremos segui-lo, se nós queremos aprender com ele, nós devemos buscar. Nós devemos pôr em prática as disciplinas espirituais, ter o nosso tempo com Deus, o nosso tempo de solitude, de contemplação, para que a gente possa, de fato, de verdade, aprender como Jesus faria. Em muitos casos de nossa vida, a gente fica pensando, o que Jesus faria no meu lugar nessa situação? Como que nós vamos saber se nós não aprendemos, se nós não seguimos e se nós não paramos para ter esse momento com Deus? E outro dever nosso é também fazer discípulos. Como eu disse no início, tem muitas pessoas precisando de uma palavra, né? E quando nós aprendemos de Jesus, nós temos que fazer diferença na vida das pessoas, nós temos que apontar para as pessoas qual que é o caminho. Porque Jesus está de braços abertos para nos ajudar. O Deus da Bíblia, que a Bíblia relata, o Deus que fez milagres, o Deus que abriu o mar vermelho, que curou cegos, surdos, que mandou maná para que o povo pudesse se alimentar, é o mesmo Deus de hoje. Ele está comigo, Ele está com você. E Ele quer que a gente sossegue. Ele quer que a gente pare para poder ouvi-lo, o que Ele quer de cada um de nós. Lá no versículo 27, que foi o primeiro que nós lemos, diz assim: ninguém sabe quem é o filho, a não ser o pai. E ninguém sabe quem é o pai, a não ser o filho. E também aquele a quem o filho quiser mostrar quem o pai é. Jesus é o filho. E Jesus nos aponta ao pai. O pai é Deus. Nós só vamos encontrar a cura para podermos sossegar e para os nossos dilemas a partir do momento que nós verdadeiramente descobrimos quem é o Pai. O Pai é Deus e Ele está de braços abertos, nos esperando que a gente vá até Ele. Ele deseja que nós reconectemos com o Pai. E Ele fez isso através da morte substitutiva de Jesus. Aquela cruz era para ser minha, era para ser sua. E Jesus, Ele morreu na cruz por amor a mim e a você. Por que eu disse que Deus Ele quer reconectar conosco? Porque lá no passado, lá no Jardim do Éden, o homem errou, o homem pecou, o homem se distanciou de Deus. E Deus, Ele sempre quis que nós voltássemos para Ele. Jesus, Ele morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eu vou contar uma história para vocês que me ajudou muito a entender esse amor de Jesus. É apenas uma história, mas marcou muito para mim. Numa
uma cidadezinha muito fria. E lá, inclusive, nevava. Um senhor estava sentado na sua sala. E a esposa se despediu dele porque ela estava indo assistir um culto de Natal. Mas ele não foi, porque ele não via tanta importância, ele não quis ir. E ele, lendo lá o seu jornal, em frente à sua lareira, ele escutou um barulho na janela. Quando ele olhou, ele viu que eram passarinhos que estavam fazendo barulho na janela, porque eles foram atraídos pelo calor da lareira que estava refletindo na janela. Mas é claro, aqueles passarinhos não conseguiam chegar perto da lareira por causa do vidro, por causa da janela. Aquele homem, olhando aquela cena, ficou com dó dos passarinhos e teve uma ideia. Ele correu no seu quintal, abriu o galpão, acendeu todas as luzes e pensou: os passarinhos vão ser atraídos pelo calor da luz e aqui eles vão se salvar, eles vão se proteger. Qual foi a decepção dele? Que quando ele fez isso, os passarinhos se assustaram, saíram correndo para se proteger. Aquele homem decepcionado, fechando a porta do galpão, ele pensou: se eu fosse um passarinho, se eu fosse um deles, eu poderia mostrar para eles o que eu estava pensando, o que eu estava querendo. Eu queria que eles viessem ao calor da luz para se salvar, se proteger. Nesse momento, a igreja que era ali perto tocou o seu sino e ecoou no coração dele uma voz que dizia: Jesus se fez um de nós. Jesus se fez um de nós. Como eu disse, é apenas uma história. Mas Jesus, ele nasceu de uma virgem, ele foi criança, ele chorou como eu chorei, como você chorou, sorriu, ele cresceu e ele morreu. Ele morreu por amor a mim e por amor a você. Mas a morte não o segurou, ele ressuscitou. Mas ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas angústias, todas as nossas preocupações, para que a gente pudesse nos reconectar com o Pai, para que a gente pudesse ter esperança, para que a gente pudesse crer que em Jesus é possível descansarmos, para que a gente pudesse ir até Ele, para que a gente pudesse segui-lo, para que a gente pudesse aprender com a vida dele, para que a gente pudesse trocar as nossas fardas, nossos fardos, as nossas cargas. As nossas cargas são pesadas demais e Jesus falou para a gente trocar com ele. Foi por amor a mim e a você que Jesus se fez um de nós, para nos salvar, para nos proteger. A resposta para conseguirmos sossegar está na redenção da cruz, está na mensagem da cruz. Foi por amor que Jesus fez este sacrifício, que ele morreu por mim e por você. Muitas vezes, quando nós vamos dormir, a gente acaba brigando com o travesseiro, com o sono, achando que estamos sozinhos. Mas no nosso coração, Deus testifica que nós não estamos sozinhos. Nós somos de Deus e Deus também nos pertence. Está dentro do nosso coração. Nós não estamos sozinhos. Então, o meu convite esta manhã para você é que você creia que Deus Pai, Ele está de braços abertos, esperando para que a gente volte para Ele. E só vamos conseguir fazer isso, termos forças diante de tudo que estamos passando, e mesmo depois que passar, diante dos dilemas da nossa vida, quando nós entendermos que Jesus quer nos dar um descanso de alma, Ele quer que vamos pela graça. E só vamos entender quando nós buscá-lo de todo o nosso coração. Quero convidar você, aonde você estiver agora, que você feche os seus olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Pai de amor, obrigada, Senhor, porque
na cruz de Jesus, o Senhor nos trouxe esperança. O Senhor nos trouxe esperança de um novo recomeço. Obrigada, Deus, porque o Senhor sabia que nós éramos falhos, que nós éramos imperfeitos. E o Senhor mandou Jesus para morrer por mim e por cada um que recebe e aceita este amor. Obrigada porque o Senhor nos resgata. Obrigada porque o Senhor sempre usa um livro, um momento de meditação, de solitude. O Senhor sempre usa uma música, uma palavra para dizer que o Senhor nos ama, que o Senhor não desistiu de nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos dá essa oportunidade de irmos até o Senhor e descansarmos, de sossegarmos. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos persistentes, de Te buscarmos de todo o nosso coração. E quando nós cairmos, quando nós tropeçarmos, ajuda-nos a gente levantar e continuar essa caminhada com o Senhor, que é uma caminhada repleta de surpresas gostosas que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor não desiste de cada um de nós. Muito obrigada pelo Teu amor e pelo Teu sacrifício na cruz. Obrigada porque o Senhor se fez um de nós. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Amém.